tranquilo. A medida do 100, né? Já, acho que era o Luiz. Graças a Deus só tem que ler. Isso aí vai vir agora, tinha uma atrás de outra. Não, tem 3. Eu peguei a prova sexta-feira, tá? O aluno pediu para escrever no quadro a prova de baixo. Não, é, o que for necessário. Vai apresentar primeiro 4? Negativo. Se eu pegar a massa lá, eu estava pensando. Vamos discutir. E eventualmente, por exemplo, trabalhar então, por exemplo, às vezes ele vai É outro comprando, né? fica lá Quer mandar embora? E é meu chifre, não, apareceu o chifre. Não é bom, mas essa fase de Obrigada. Obrigada por me incluir. Vem pra cá. Se não pintar o cabelo, não tem Eu falei já, pra ninguém pinta o cabelo. Só não pinta o cabelo. eu vou te contar um trabalho. Na época, eu trabalhava com minha esposa, cara, fala assim, fora. Em casa, muita ferramenta. Você falei isso aí, que é Como conversando hoje? Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Deixa eu te contar. Foi nessa época. Boa tarde, conselheiros e conselheiros. Obrigado pela presença. Então, vamos à nossa reunião ordinária do mês de julho, hoje 21 de julho de 2022. Primeiro ponto, a aprovação da ordem do dia, que consiste em a aprovação da ata da última reunião, apreciação do processo 33.28.2/2022, homologação ad referendo, negando o atendimento à pedida de distribuição do edital número 86/2022 da DDP, confirmando a decisão do colegiado pleno do Departamento de Engenharia e Mobilidade. Interessado, o professor Ricardo José Fischer, e a apresentação fica a cargo da nossa vice-presidente do Conselho, a professora Elisete Zaquim. O próximo ponto da ordem é a homologação do deferimento ad referendo ao requerimento de remoção por permuta entre os professores Ricardo José Fischer e William Bezerra, confirmando a decisão do colegiado pleno do Departamento de Engenharia da Mobilidade. Apresentação também da vice-presidente, a professora Elisete Zaquim. Ao último processo, a
criação do curso de doutorado em Engenharia de Ciências Mecânicas, do programa de pós-graduação em Engenharia e Ciências Mecânicas. O relator é o conselheiro, professor Moisés Ferro. Então, em discussão, não havendo discussão, em votação, aprovação da ordem do dia, os favoráveis permaneçam como estão, contrários levantem a mão. Aprovado por unanimidade. Então vamos à aprovação da ata da última reunião. Bom, tendo visto que todos já assinaram, todos já apreciaram, coloco em votação, os favoráveis permaneçam como estão, contrários manifestem-se. Aprovado por unanimidade. Então, ao próximo item da pauta, fica a carta da professora Elisete, ela vai comentar os dois processos, né, professora Elisete? Então, fico com a palavra. Foram aprovados a diferença, né? Eu vou fazer aqui uma breve apresentação de como é que se deu essa tramitação dos dois processos. Um está relacionado ao outro, né? Então, assim, o processo número 23.080, 032, 705, 2022, 62, interessado Ricardo José Fischer, 14/6, né? Então, o processo diz respeito à remoção por permuta entre os servidores. Quais servidores? Ricardo José Fischer e o professor William Bezerra da Silva, que é o nosso professor aqui do MB. Esse processo tramitou no INE, inicialmente, começou lá no dia 14/6, depois chegou a CEDIM, DDP em 15/6, e depois chegou o MB, que foi para o colegiado pleno do MB, né, a discussão com todos os membros. Chegou ao conselho em 13/7 e foi enviado ao DEM Prograde no mesmo dia. Por que no mesmo dia? Tendo em vista o prazo da CEDIM DDP referente ao outro processo de remoção por edital, que também foi solicitado pelo professor Ricardo, o qual tinha prazo no dia 15/7. Então, lá no despacho, lá no encaminhamento, foi apresentada a seguinte descrição. Ao DEM Prograde, aprovo a de referendo da condição de diretor em exercício, remoção da permuta entre os servidores. Ricardo José Fischer, votado no Departamento de Informática e Estatística, INE, CDC, Campus Florianópolis, e o William Bezerra da Silva, votado no Departamento de Gerência de Comunidades, DJ, Campus Joinville, a homologação do referendo e a correr em reunião do Conselho da Unidade prevista para o dia 27 hoje. E assim embaixo. Então, esse foi o primeiro processo encaminhado nesse primeiro momento ao DEM Prograde. Para homologação, né? É isso, Renato? Então, coloco em discussão. Então, só para esclarecer, eu acatei a indicação ali do departamento. Foi aprovado por unanimidade lá no colegiado. Isso. Não havendo a discutir, então eu coloco. Só homologar, né? Coloco em aprovação a homologação dessas duas. O item primeiro, né? do relator primeiro, do primeiro processo, né? Você está falando é o 33.282. 032, 705. Ah, tá bom. Então coloco em apreciação a permuta, né? O processo 23.080, 032, 705 de 2022, onde se deu o ad referendo da remoção por permuta entre os dois professores citados, Ricardo e Soruí. Então, não havendo a discutir, eu coloco em votação os favoráveis permaneçam como estão, contrários manifestos. Aprovado por unanimidade. Agora o outro. Isso, na sequência também aprovado o referendo. O processo 23.080, 033, 282, do 2206. Ele foi registrado no CPA 17/6, interessado Ricardo José Fischer. Diz respeito à remoção por edital número 036, 2022, DDB, referente à remoção de professor
professor do magistério superior. A vaga de arquitetura de sistemas de computação, é uma vaga do INB-CDJ. Esse processo tramitou na CEDIM, começa lá em 17/6. Ele diz respeito ao edital de promoção, né? Onde informam também que houve apenas uma vaga, aliás, uma vaga não, informam que houve apenas um candidato inscrito na vaga. E lá no final do trecho eles colocam que cabe aos colegiados de departamento e seus respectivos conselhos de unidade selecionarem ou não um candidato. Então, posteriormente, tramitou no INB, foi para colegiado pleno do INB e chegou ao conselho em 13/7. Foi enviado a CEDIM e EDP no mesmo dia, tendo em vista o prazo dado pela CEDIM, que era de 15/7 para a devolução dos autos. Então, eu enviei o seguinte trecho. Aprova a diferendo da condição de dever exercício o encaminhamento do colegiado pleno do Departamento de Engenharia da Mobilidade, o qual se manifestou contrário à remoção do edital. Está registrado em ata número 5 da reunião extraordinária do colegiado pleno do Departamento, de 7/7 de 2022. Então, a homologação do ad referendo irá ocorrer em reunião de conselhidade prevista para 21/7, que é hoje. E assim, Obrigado, professor Elisete. Em discussão. Tinha prazo para desenvolver o processo lá, isso, né? tinha, Foi feito. isso, na ocasião que foi dia de férias, nós tivemos dia 13 e o prazo é dia 15, né? Isso, vai ter encaminhados. Eu acatei também a decisão do pleno lá. Isso foi dado aí. Bom, então eu coloco em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, contrários manifestam. Aprovado por unanimidade. Obrigado, professor Elisete. Agora o último item da ordem do dia. A criação do curso de doutorado em Engenharia e Ciências Mecânicas, programa de pós-graduação em Engenharia e Ciências Mecânicas. O relator é o professor Moisés. Vou ver o relato aqui. O assunto é a proposta para a criação de curso de doutorado em Engenharia e Ciências Mecânicas. Então, da análise, a proposta apresentada pela comissão composta pelos professores Rafael de Camargo Catapã, Diego Alexandre Duarte e Kleber Dias de Paiva, está muito bem fundamentada, contendo a caracterização e contextualização da proposta, área de concentração e linhas de pesquisa bem definidas, caracterização do curso e disciplinas. O corpo docente está muito bem qualificado, com produção científica compatível com o curso de doutorado acadêmico, relevância dos 22 projetos de pesquisa associados aos docentes do programa são elevados e demonstram com segurança e capacidade de criação do doutorado. Os demais aspectos qualitativos da proposta estão muito bem fundamentados, então o meu voto é favorável à proposta. Obrigado pelo relato, professor Moisés. Coloco em discussão. Na verdade, não é uma discussão, só queria explicar quais são os trâmites agora, né? Como é que vai acontecer, quais são para a gente estar ciente, né? Para entender um pouco. Tá. Na verdade, a gente tem. Na verdade, ele começou com a proposta por essa comissão, a gente aprovou no colegiado pleno, e agora a gente tem até o final do mês para aprovação dentro do conselho. Ele vai para a ProPG, a gente sugere 3 revisores, ele vai para revisão externa, né, que pode ser interna ou mas também pode, tem que ter um revisor externo. Aí vem esses comentários, a gente vai ter que fazer eventuais alterações na proposta, se não forem, né? E daí, até o prazo de 29 de setembro, tem que ser apreciado na Câmara de Pós-Graduação, para daí liberar, para colocar no sistema lá do Sucupira da Câmara. Então, isso assim é a tramitação. Provável que essa proposta, como ela é no segundo cronograma do ano, né, provável que ela só seja analisada no início do ano que vem, até porque
as coordenações diárias saem no final desse ano. Então, a gente espera que, assim, na melhor das hipóteses, se as coisas encaminharem tudo e for analisada no início do ano que vem, e vier favorável, evidentemente, o curso só estaria apto a começar, ou autorizado, se tudo correr bem, no segundo semestre, início do segundo semestre. Só mais um esclarecimento assim, de trâmite. Esse cronograma, né, que a gente está usando, né, que é final de setembro, né, início de outubro ali para a submissão, a gente depende de uma nota positiva na avaliação do programa. Então, final de agosto sai o resultado da avaliação quadrenal do programa, então a gente depende de uma nota positiva, ou seja, sub-23 para cá. Exatamente. Só que assim, a gente se adiantou, vai deixar tudo pronto, né, enfim, vamos trabalhar para tentar fazer a coisa andar e aguardar a nota. Só uma dúvida. Sim. Bom, a gente sabe que para uma prova sempre é bom para o seu tempo, é muito importante. Mas eu queria saber se você tem alguma previsão de carga acadêmica, se dá para resolver uma participação Sim. Carga acadêmica, né? Tá, se vai afetar muito a demanda do... Sim, boa pergunta. A proposta, eu vou dividir a resposta em duas partes aqui, tá? Primeiro, que a proposta ela tá estruturada somente com as disciplinas que já existem hoje, tá? Somente com as disciplinas que já existem hoje. A gente, nesse momento, né, até essa proposta nesse momento, a gente não sugeriu criar nenhuma disciplina nova, o que não quer dizer que a gente não tenha que criar, porque agora vai para consultores externos e tal, né? Então, eventualmente a gente precisa criar. Essa é a primeira parte. Então, assim, já sobre essa ótica a gente não tem uma demanda maior, porque as disciplinas são as mesmas que ofertariam no mestrado e doutorado. Mas a gente está fazendo no programa um trabalho de deixar as disciplinas mais otimizadas, a oferta de disciplinas mais otimizadas. Porque a gente teve, na verdade, durante a pandemia, até um aumento de número de alunos, e agora com o retorno, né, presencial, nossos alunos fizeram. Então a gente teve no semestre passado 8 disciplinas com menos de 4 alunos por, e aí eu justifiquei elas, a manutenção, porque a gente não podia simplesmente cancelar todas elas. Só que aí a gente se comprometeu e está fazendo isso, inclusive o pessoal está agora reunido no colegiado pleno para definir um grupo de disciplinas que vão ser obrigatórias, então vai reduzir um pouco a dispersão das disciplinas. E depois a gente também tem uma comissão que está avaliando uma coisa que é importante, que é a distribuição de encargos didáticos. Então você tem que cumprir, o professor tem que cumprir como requisito também para credenciamento, ele tem que cumprir um número de horas em 4 anos. Então, enfim, a gente está levantando o índice de cada professor para saber qual professor que pode abrir, qual professor que não pode abrir. Então isso tudo diminui a demanda, que a tendência é nos próximos semestres que a demanda por disciplinas, quer dizer, ou seja, o número de disciplinas ofertadas tenda a reduzir. A gente espera que ele tenda a reduzir. Mas não foi nada assim, tipo, pode ou não pode abrir, né? A gente só fez ações para tentar controlar um pouco. Ter mais aluno por disciplina, né? Exatamente. Você não fazia revezamento por semestre? Nas obrigatórias, estamos discutindo agora exatamente isso, mas as propostas é que elas sejam divididas, porque isso aí também dá uma divisão de encargos, e a obrigatória ela tem que ser ofertada todo semestre, porque a gente tem entrada semestral, mas a gente vai ter que trabalhar muito mais com porque a gente tem um índice de número de créditos que você precisa dar para ser recredenciado. Então, e esse índice, que são 9 créditos em 4 anos, ele está muito disparso no programa. Está bem para baixo, uns bem para cima de outros. Então, a homogeneização tende a diminuir o número de disciplinas. Então, são ações que não têm a ver com o doutorado, mas que vão impactar na demanda pública. A aprovação do relato do professor Moisés em relação ao doutorado aqui mencionado. Os favoráveis permaneçam como estão, contrários manifestos. Não
havendo manifestação contrária, aprovado por unanimidade, boa sorte. Conselheiro gostaria de usar o momento de informes para compartilhar o lugar com os coordenadores da agenda de visitas novas, demanda mais específica. Eu lembro. Aquela semana acadêmica, ela vai ter alguma. Porque nós temos, não, tem uma previsão semana também. Tem previsão, provavelmente alguma programação da Prograde, que eles estão avaliando ainda, vai encaminhar para atividades online. O que nós estamos organizando é uma semana de recepção, inclusive nós temos a confirmação do palestrante. Aquela semana, e não vai ser somente para os calouros. A ideia é fazer todo o centro. Mas Semana de retorno, né? não é nada que precisa estar previsto no plano de ensino do que é antes, é diferente do que foi agora nesse semestre. Isso, exatamente. É o que está previsto lá no calendário acadêmico. Sim. E uma outra coisa que eu até mandei lá naquele fórum da graduação, mas não tiveram resposta. Porque esse ano aí tem Copa do Mundo, né? E aí qual é que vai ficar as obras? Só que os alunos vão assistir aula na hora da seleção. Não, vai ser dispensado. Com certeza é dispensado. Só que não foi nada oficializado. É mais que assim, o calendário não foi previsto. Não foi previsto. Não, mas é que tem jogo lá que é 1 da tarde. Vai ter aula 4 horas? Pelo menos 3 participações ali. Não, provavelmente não, né? Depois o avanço na Não sei. Não, mas é opcional, isso não foi pedido. Não sei. Só não colocar a Mas a prova. computação foi que a gente adotou um profissional. E na aula de manhã tá tranquilo. Na aula de tarde tem que cuidar. Montar o telão, né? Tem que montar o telão aí. Tem que montar o telão, vai ter assistir o jogo e depois voltar pra aula. Só se der algo Tem da e a Jana fez uma simulação lá no esporte dela. Eu marquei. Tu marcou a prova? Prova no dia do jogo? Porque vai ter várias pedidas aqui. Vai ter vários. Marcou prova. Eu vou fazer a consulta. Está no médico pra caralho. Eles falaram que estão vendo que iam passar, né? Eles estão vendo tudo, né? Eles estão vendo Das vacinas. e a questão até agora, né? Para vestibular na sexta-feira. Imagina que fosse uma universidade, sei lá, como na quarta. Não, estou dizendo que no dia antes lá do vestibular é dia não letivo, né? Na sexta-feira. O calendário está o calendário está Que horas? O calendário está aprovado e eles falaram que o dia 9 anterior ao vestibular é dia 9 e o calendário já foi aprovado. Então, tá, só compartilhar com vocês esse hoje financeiro. Vocês sabem que a universidade está com corte a princípio de 12 milhões. Esse orçamento, em torno de 10% do orçamento de custeio capital. Isso permanece. A única questão é que a gestão, obviamente, injustamente, repassou o corte de 10% para os centros. Então, nós tivemos uma redução de 10% do nosso duodécimo, né, que são os recursos que a gente recebe para pagamento de serviço de pessoa jurídica, que pouco a gente interfere, né, geralmente a empresa Floripa que paga material de consumo, passagens diárias e passagens. Tá? Oi? Esse corte que a gente vai receber compromete com o aluguel? Não. Cara, é assim, ó, não compromete o aluguel.
eu vou dizer assim que não compromete, vou passar minha segurança de entendimento, assim, não compromete o aluguel, nenhum dos aluguéis da UFSC. Porque assim, o orçamento, embora seja drástico, forte, até o momento ninguém sinalizou que não vai honrar suas dívidas. Isso tem que ser entendido pela administração central. Acho que se mantém com certeza os aluguéis, pode haver redução talvez de contratos, né? Como já acontece em Floripa, tem sempre vigilância noturna. Por exemplo, o CCD, o diretor tem que chegar lá 7 da noite e fechar, ou na hora que alguém sair tem que ir lá fechar, tem que ir lá abrir o centro que não tem segurança na madrugada. Eles estão sempre vigilantes, só vigilância diurna. Então esses problemas em Floripa nós não temos. Conseguimos contornar e não ter esse problema. Mas não tem essa questão. Sobre o aluguel, o processo está engatilhado, né, Michael? Amanhã de manhã nós temos uma reunião com a gestão do Perini para conversar melhorias no imóvel, né? Melhorias no imóvel. Então vamos ver. Vai ser o conteúdo da conversa. Uma das preocupações também são os bolsos. As meninas da prévia, numa reunião com os alunos, com essa preocupação também, né, que foi conversado sobre os cortes das bolsas desse corte. A gente ainda não recebeu informação oficial sobre isso ainda, mas nós podemos perguntar se pode haver impacto ou não. Porque assim, gente, tem um orçamento, eu não sei muito bem como funciona, isso nunca ficou claro. Existe o orçamento federal, né, que vem da LOA, da votação na Câmara e tudo mais, esse é o outro 10%. Mas, por bem, e ainda bem, a universidade tem os recursos próprios, né, os seus ressarcimentos de projeto, os seus aluguéis e tudo mais. Isso caiu um pouco na pandemia, né, os recursos próprios, mas agora se retoma, já se retomou. O que é? E esse gira ao menos em 30 milhões ao ano. Agora, como que a Secretaria de Planejamento joga esses valores, não sei, mas é entre 30 e 40 milhões que é os que arrecadam por ano. Isso ajuda muito. Se não fosse isso, seria preocupante, imagino eu. Mas vamos levantar essa informação, tá? Não nos repassaram nada sobre o impacto das bolsas permanentes e outras coisas. Eles preservam tudo, vão cortando o resto para preservar. Sempre foi o foco, sempre foi esse. Sim, mas se o orçamento é deficiente, qualquer corte vai afetar vai afetar sim. A gente não está percebendo qual, mas claro que vai afetar, senão não precisaria esse orçamento, né? Mas acaba trazendo contrato de empresa, atrasa pagamento de contrato. O contrato está lá, tu tem um compromisso, tem que pagar. Vai atrasar, os empenhos estão feitos. Como aconteceu no começo do ano passado, né? Assim, a gente não tinha passado por isso ainda. A gente atrasou 2 meses. Mas enfim, acabou sendo honrada a dívida dos fornecedores. Isso pode pegar. Contrato de limpeza, contrato de vigilância, motorista. Está mais difícil, né? Não tem motorista. Resolver isso aí. Mais informações a gente conecta com vocês, se possível, ou em alguma reunião geral. Complementar pelo que a discussão acadêmica, da prevista Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, inclusive em tais, representando os recursos, mas não veio nenhuma orientação ainda de como vai ocorrer, né? Se vai ser integrado, se nós vamos participar de uma atividade específica aqui, possivelmente tem uma orientação ainda. Pela CPEC, sim. Se vai ser integrado ou não. Mas tem alguma data? Se tivesse CPEC, eu não tenho, não foi passado nada ainda. Porque agora eu acho que isolados. A gente tem também, não sei se é dessa reunião aqui, mas está no planejamento da semana acadêmica também, né? Então, Sim, aí fica a cargo de cada curso, né? Então, se acontecer algum evento da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, ou CPEC, ou coisa nesse sentido, dá para integrar a semana acadêmica também nessas datas. Mas
não vem nenhuma orientação da Febrário, nem das cidades. Nesses períodos. Isso vai ser um movimento extremo. Tá bom. Bom, obrigado pela participação, obrigado pela presença. Castanhozinho, né? Ninguém briga nesse negócio.